Ainda nessa disputa do Senado, nós temos o Flávio Dino, que é ministro da Justiça, que volta para votar, né, agora no Senado, foi um dos 11 exonerados para votar e voltar a ser ministro. E ele deu uma declaração e acusou o Rogério Marinho de um risco democrático, porque ele falou que ele representa ideias extremistas. Vamos ouvir as palavras dele. Eu creio que a eleição do senador Rodrigo Pacheco é um sinal fundamental para o Brasil, uma vez que ele conduz aquela casa e Congresso Nacional com muito equilíbrio, ouvindo todas as correntes políticas, como deve ser. Infelizmente, a candidatura do senador Rogério Marinho representaria uma chancela a uma visão política extremista. É isso que está na base da candidatura dele, lamentavelmente, e por isso eu espero e tenho convicção de uma grande vitória do Rodrigo Pacheco, que representa a ponderação, o equilíbrio em defesa da democracia que o Brasil precisa. Nós vamos ganhar daqui a pouco. Por outro lado, o Carlos Portinho, que é líder da oposição do Senado, ele falou com o nosso repórter e falou da articulação para sua eleição e também algo a respeito da interferência do governo federal nesse pleito. O senhor comentava sobre o apoio de Lula, a estrutura do governo, repartindo algumas secretarias, os ministérios, em relação ao apoio ao candidato Rodrigo. Qual é a interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de Rogério? Ele chegou a atuar, a fazer ligações, a conversar com alguns nomes, ajudando, incentivando a levantar essa candidatura? Existem dois líderes, isso é óbvio no nosso país. O presidente Lula é um líder político, o presidente Bolsonaro também o é, né? Talvez hoje até em maior intensidade de adeptos, né? O presidente Bolsonaro é do PL, é do partido do candidato, né? Então ele tem toda a legitimidade e é muito importante, né? Todo o apoio. A gente hoje aqui no Senado Federal deve encaminhar para o PL somente, né? Que é que nos diz respeito, o voto aberto, porque a gente quer justamente manifestar o apoio irrestrito à candidatura do Rogério Marinho. O PL está unido, nós temos os votos, nós vamos vencer. Vai ser apertado, né? Certamente será, mas a expectativa é muito favorável e espero que se confirme e que essas interferências do governo no Senado não se consumem e não alterem o resultado dessa disputa, porque aqui a Casa da Democracia ela não tolera e a população lá vai ver depois se houve troca de voto por cargo, as indicações e vai identificar exatamente o parlamentar, o senador que trocou o seu voto por algum cargo. Acho que nem dá tempo, porque ninguém acredita mais aqui no fio do bigode, né? Esse governo em 30 dias descumpriu muitas promessas e seria necessário para aqueles que acham que é possível trocar o seu voto por cargo, sair lá no Diário Oficial. Não dá mais tempo, então fica na promessa, e na promessa é muito mais difícil. Voltamos em Felipe Monteiro para o assunto da eleição no Senado, que é onde a gente ia voltar. Ontem, com a debandada de 3 eleitores certos do Pacheco para o Marinho, eu estava fazendo os meus cálculos de boca de urna. Com essa movimentação, a gente tinha ontem 39 possíveis eleitores do Marinho, 38 do Pacheco e 4 na mão do Girão. Isso aqui já dava segundo turno, que é preciso ter 41 votos para a eleição do presidente do Senado Federal. Agora a gente ouviu a senadora Damares falar em 42 e o Flávio Bolsonaro falar até em 43. E quando a gente falou dessa possível vitória do Marinho mais cedo aqui, e nós esperamos também poder falar ao vivo com outros senadores entusiastas da candidatura do senador Pacheco, né? O convite está aberto e a nossa equipe está tentando falar com todas as lideranças dos dois polos desta disputa, mas quando a gente falou mais cedo desses resultados, você tinha uma objeção. Na minha opinião, o Pacheco vai ganhar as eleições com folga, né? E faz parte do processo, todo o processo eleitoral, as pessoas que estão atrás falar que vai ganhar, falar que está ganhando, porque faz parte você não desmobilizar a sua base de eleitores e não fazer as pessoas que iam votar em você perder o interesse de fazer campanha para você. Então, assim, essa ostensividade
da campanha do Marinho, na minha opinião, mostra que o Marinho está bem atrás e ele sabe disso, né? E tem um ponto importante, né? Um fator que ninguém fala aqui na mesa, ninguém fala nessa entrevista que a gente ouviu até agora, que é o fator do Poder Executivo. O Poder Executivo tem interesse direto na eleição do Pacheco. Foi falado. O Poder Executivo ainda não nomeou o segundo e terceiro escalão. Foi falado. Se o Poder Executivo, Lula, dá, por exemplo, a diretoria de marketing do Banco do Brasil para a União Brasil, ele faz com que o Brasil vote todo no Pacheco. Opa, né? Moro também. A vice-presidência, por exemplo, da deputação da Caixa Econômica Federal, que está vaga, ele consegue, o Poder Executivo consegue manipular o resultado das eleições com uma certa tranquilidade. Dinheiro na mão. O que é assustador, né? Então a questão é a seguinte, o pessoal fala, mas o resultado, na minha opinião, com base no que eu li, no que eu vi, com quem eu conversei, é que o Pacheco vai ganhar as eleições com folga, vai ter aproximadamente 50 votos, tá? O fato das eleições serem sigilosas e gerarem possibilidade de traição, vai gerar possibilidade de traição para os dois lados. As pessoas que cumprimentaram o Marinho vai votar no Pacheco e algumas pessoas que cumprimentaram o Pacheco vai votar no Marinho também. Depois eu queria complementar algo aqui, mas queria passar a palavra para o... Claro. E com tanta traição, né? Isso é um prato cheio para Nelson Rodrigues. Olha, isso é a vida como ela é, não é, professor? Olha, eu acho que é pior, né? Eu acho que é o inferno como ele é, não é com a vida como ela é. Isso é praticamente ali, um dia, aqueles que tiveram a oportunidade de transitar pelo Congresso Nacional, eles vão ver porque as pessoas entram jovens e saem envelhecidas. Aquilo absorve a energia das pessoas. Envelhecidas e envilecidas. Ambos os casos. Mas eu queria fazer um comentário em relação ao que o Felipe falou. Não, nós comentamos sim a questão do executivo. Tanto que o Lula disse que segundo e terceiro escalão só ia discutir depois da eleição. Olha, primeiro, claro, mas por que ele falou isso? Porque ele vai esperar para verificar se o resultado da negociação que ele fez agora se confirmou ou não. Ou seja, isso já está na pauta. A grande questão é que a eleição no Senado é diferente da eleição na Câmara. A Câmara você vai dar 50% mais um, se não der, vai para o Segundo. E agora, aqui foi assim, eu te dou a tampa da panela de pressão. Não na Câmara, no Senado eu te dou a tampa da panela de pressão e o resto da panela depois. Mas a estratégia no Senado é diferente. Se na Câmara você tem 2 turnos, o segundo turno é por voto por maioria simples, no Senado não tem 2 turnos. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, até dar o 45,